Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à videoaula. Eu gostaria, por favor, que vocês anotassem em seus cadernos as informações referentes ao cabeçalho, colocando o nome da Escola Terra Mater, a data da aula de hoje, quarta-feira, dia 1º/7, o conteúdo que nós estudaremos, o texto, as vozes no texto e a habilidade que você desenvolverá, que é compreender o conceito de texto e sua heterogeneidade. Para hoje, então, eu farei a explicação do conteúdo e nós faremos a leitura de um texto, ok? Bom, primeiramente nós precisamos entender o significado do que é interpretação. Você observou, né? Você pode observar que ali na página 88 do MD, há na margem esquerda a definição do vocábulo, do termo interpretar. E o que é interpretar, né? Então, nós estamos falando de texto. E a interpretação de texto, ela está ligada às conclusões que nós podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. Então, aqui diz que interpretar é determinar, julgar, adivinhar sentidos de representações escritas ou imagéticas, verter ou traduzir algo de uma língua para outra. Então, interpretar também é o entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o texto. Ali na página 88, nós temos também uma apresentação desse conteúdo. Acompanhem comigo, por favor. Para começar nossos estudos sobre o entendimento de texto, é fundamental termos em mente uma das mais importantes de suas propriedades, a heterogeneidade. E o que é dizer que o texto é heterogêneo? É dizer que ele é composto por uma diversidade, ele é composto pela diferença. Então, continuando ali a leitura, o texto tem a propriedade intrínseca de se constituir a partir de outros textos, sejam eles escritos, orais, imagéticos ou verbais. Segundo Fiorin e Platão, 2003, todo texto é atravessado, ocupado, habitado por outros discursos anteriores. Então, o que se diz aqui é que o texto ele parte de um discurso, parte do que alguém já disse. Então, o texto ele acaba sendo uma reconstrução de ideias que já foram apresentadas anteriormente, né? Então, aqui se tem uma informação de que um texto ele é atravessado por outros discursos que já existiram, né? que foram mencionados em determinado tempo, em determinada época, por determinadas pessoas. Então, uma produção textual pode remeter a uma concepção de que ela defende e uma concepção da qual discorda, havendo, desse modo, duas vozes, dois pontos de vista. Lá embaixo, agora, no penúltimo parágrafo. Esses dois pontos de vista em um texto, contudo, nem sempre estão explicitamente marcados. Eles podem ser sociais, políticos, culturais e estabelecem-se em uma sociedade que, por natureza, tem divergências de opinião. Assim, é difícil existir uma perspectiva única sobre uma questão. Então, é importante nós termos em mente que um importante mecanismo que revela e indica as diferentes vozes em um discurso é a negação, ou seja, é contrariar o que alguém disse. Quando isso ocorre, eu tenho aí no texto duas vozes. E aí nós vamos perceber isso fazendo a leitura do texto intitulado Racismos, do Luiz Fernando Veríssimo. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Preconceito racial e discriminação racial são duas coisas diferentes. O preconceito é um sentimento, fruto de condicionamento cultural ou de uma deformação mental, mas sempre uma coisa pessoal, quase sempre incorrigível. Não se legisla sobre sentimentos, não se muda um hábito de pensamento ou uma convicção herdada por decreto. Já a discriminação racial é o preconceito determinando atitudes, políticas, oportunidades e direitos.
o convívio social e o econômico. Não se pode coagir ninguém a gostar de quem não gosta, mas qualquer sociedade democrática, para não desmentir o nome, deve combater a discriminação por todos os meios, inclusive a coação. Não concordo com quem diz que uma política de cotas para negros no estudo superior é discriminação. É coação, certo, mas para tentar corrigir um dos desequilíbrios que persistem na sociedade brasileira, o que reflete na educação a desigualdade de oportunidades de brancos e negros em todos os setores, mal disfarçada pela velha conversa da harmonia racial tão nossa. As cotas seriam irrealistas? Melhor igualdade artificial do que igualdade nenhuma. Agora mesmo caíram em cima de quem disse, numa frase obviamente arrancada do contexto, que racismo de negro contra branco é justificável. Nenhum racismo é justificável, mas o ressentimento dos negros é. Construiu-se durante todos os anos em que a última nação do mundo a acabar com a escravatura continuou na prática o que tinha abolido no papel. Não se esperava que o preconceito acabasse com o decreto da abolição, mas mais de 100 anos deveriam ter sido mais do que suficientes para que a discriminação diminuísse. Não diminuiu. Igualar racismo de negro com racismo de branco não resiste a um teste elementar. O negro pode dizer, distinguindo com nitidez preconceito de discriminação: não precisa me amar, só me dê meus direitos. Qual frase mais próxima disto que um branco poderia dizer sem provocar risos? Não precisa me amar, só tenha paciência? Me ame, apesar de tudo? Pouco convincente. É uma questão que vai e vem como as marés. A velha oposição na seleção brasileira do time do povo e do time do técnico. Quando as coisas vão bem, Brasil 4, Chile 0, não há discussão. Quando as coisas vão mal, Brasil ali, Gana 0, volta a questão. O povo quer os melhores sempre no time. O técnico sugere que, às vezes, escalar os melhores pode não ser o melhor para o time. Mudam os técnicos, mudam os melhores, muda, em boa parte, o povo, e a questão continua indo e vindo como as marés. Então, você, durante a leitura, conseguiu identificar, conseguiu perceber que há dois pontos de vista presentes nesse texto, dividindo o mesmo espaço, né? Há, por um lado, por meio de programas sociais, diminuir a desigualdade socioeconômica a fim de defender os direitos dos afrodescendentes brasileiros, mas, de outro lado, a defesa de algumas pessoas de que corrigir esses erros com, entre aspas, cota, por exemplo, é um tipo de discriminação que põe em risco as igualdades de condições na sociedade. Já que os motivos que produzem essa disparidade não são modificados, não são superados, não são alterados aí pela sociedade. Então, o autor defende a sua tese, né, o seu ponto de vista de que é melhor ter uma parcela de igualdade do que nenhuma igualdade. E eu tenho aqui, então, um elemento chamado negação, que é quando eu tenho uma fala que contraria uma afirmativa. Okay? Então, eu tenho ali duas vozes presentes no texto. Okay? Então, eu tenho esse mecanismo que revela e indica essas diferentes vozes do discurso, que é a negação. Ok? Bom, como atividade, eu quero, por favor, que você faça as anotações em seu caderno referentes ao que nós estudamos hoje. Então, anote aí em seu caderno, por favor, para fazer um resumo, anotações sobre o subtópico negação, que você encontrará na página 90, ok? Então, ali nós temos o subtópico negação, que é a voz que afirma e a voz que refuta o que foi dito, ok? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.